Nós tivemos hoje a notícia triste de uma intervenção militar a pedido do governador do Rio à presidência da República, ao governo federal, uma intervenção militar para colocar a segurança do Rio em ordem. É preocupante isso que nós vivemos no nosso país. Não me lembro, no tempo recente da nossa história, de nós termos tido uma intervenção desta ordem em qualquer estado brasileiro. Inclusive, passamos por momentos grandes no país, de tensão sobre segurança pública com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas, e o que foi utilizado no nosso país preventivamente foi a Força Nacional de Segurança Pública, que é uma força baseada na Força de Paz da Organização das Nações Unidas, da ONU. É uma cooperação entre a segurança pública dos estados e também a Polícia Federal e as forças de segurança da União. Então, essa situação que acordamos hoje e vimos no Rio de Janeiro nos deixa a todos muito preocupados. É certo que a situação do Rio é uma situação muito crítica. Quem acompanhou o Carnaval, mas não precisou ser no Carnaval, anterior ao Carnaval, já sabia que a situação vinha se deteriorando a cada dia e que o governo do Estado não estava em condições de orientar e de ter pulso para arrumar a situação da segurança e ter uma intervenção de segurança que pudesse dar garantias à população. Me preocupa essa situação por dois motivos. Primeiro, por que o governo do Rio de Janeiro deixou passar o Carnaval, mesmo sabendo das dificuldades que o Estado tinha? Porque o governo do Rio de Janeiro, ou porque o governo federal, sabendo da situação e sabendo que a festa de Carnaval do Rio de Janeiro é uma das maiores festas nacionais que nós temos, inclusive de impacto internacional, com muita gente vindo de fora, não procurou colocar a Força Nacional de Segurança Pública em ação preventiva no Rio de Janeiro? Será que jogaram e apostaram no caos exatamente para levar a uma situação como esta? E aí vem a outra questão. É certo que o governo está aqui com a reforma da Previdência. E é certo também que o governo está com muita dificuldade de arregimentar apoio da sua base para aprovar essa reforma da Previdência. Seria, portanto, esta ação também uma ação articulada para justificar a suspensão de uma reforma que o governo sabe que não terá votos? Isso tudo a gente questiona pela situação que nós estamos vivendo no país, que não é uma situação de normalidade democrática. Nós não estamos com as instituições em pleno funcionamento das suas atividades. Nós estamos com uma crise institucional no país. O Pacto Constitucional de 1988 foi rompido. Foi rompido quando não se respeitou o voto popular e nós temos um governo ilegítimo que tem menos de 6% de aprovação da população, que é o governo de Michel Temer. Assim como a aprovação do governo do Rio de Janeiro também está muito baixa. Esse governo ilegítimo começou uma série de desmontes do Estado brasileiro, levando o Brasil a uma situação de extrema dificuldade e de início de caos social. A questão da segurança pública, portanto, é só uma das questões que está se agravando no Brasil. E aí não adianta os parlamentares desta Casa e também da Câmara dos Deputados dizer que nós temos que fazer um grande investimento em segurança pública e um apoio do governo federal aos estados porque todos estão com problemas. Como que nós vamos fazer isso se foram os parlamentares desta Casa e da Câmara dos Deputados que aprovaram a emenda constitucional 95, que retirou recursos da segurança pública? Não sei se os senhores sabem, mas no orçamento do ano passado, nós tínhamos mais de 6 bilhões de reais no governo federal destinados à segurança pública, que poderiam ser utilizados para fazer programas com os estados. Esse ano nós temos menos de 2,9 bilhões. Então, como que nós vamos dizer que temos que fazer parceria, ou que o governo federal tem que fazer parceria, se foi essa Casa que aprovou uma emenda constitucional que nós falávamos lá atrás, não aprovem. Vocês vão levar o país ao caos. Dito e feito, o país está no caos. Porque é o caos na segurança pública, é o caos na assistência social, é o caos nos investimentos, é o caos na educação. Não tem como salvar o país numa situação dessas. É responsabilidade desta Casa aqui.
da grande parte dos senhores que ocupam os assentos aqui, que votaram na Emenda Constitucional 95, o caos que nós estamos vivendo hoje. Essa intervenção militar, essa intervenção que o governo federal anunciou a pedido do governo do Rio de Janeiro, é uma intervenção que tem um caráter político, sim. É uma decisão política de mudar a pauta do país. Vendo que não ia aprovar a reforma da Previdência, mudaram a pauta, resolveram fazer a intervenção no Rio de Janeiro. 2 problemas graves nisso. Não cabe às Forças Armadas cuidar da segurança pública. Nós sabemos o problema que isso tem, o impacto que tem nas Forças Armadas e o impacto que as Forças Armadas têm na comunidade. Não são preparados para isso. As Forças Armadas são preparadas para a guerra, não para fazer a segurança pública numa comunidade. Segundo, geralmente em situações como essa, quando se abre esta exceção, abre-se também a possibilidade de você ter uma situação mais contundente de perseguição e repressão aos movimentos sociais e de garantia aos direitos constitucionais. Quero repetir, nós já não estamos vivendo uma situação de normalidade nesse país, a partir do momento que a nossa Constituição não está sendo respeitada, aonde o voto popular não é respeitado, e nós estamos num processo, antes da eleição, que está sendo, inclusive, colocado sob questionamento, ao não se deixar, ou não querer se permitir ou deixar, uma das maiores lideranças políticas populares dessa história de participar do processo eleitoral. Então, se questiona o pilar do voto universal de eleições livres e democráticas. A nossa Constituição está sendo rasgada nos direitos sociais mínimos. Quando se aprova a Emenda Constitucional 95, corta-se o orçamento da União para programas importantes para a população. E vou repetir de novo, inclusive segurança pública. Eram 6 bilhões de reais para o programa de segurança pública que nós tínhamos no orçamento da União e agora são menos de 2 bilhões e 900 e ainda tem parte contingenciada. Então, como dizer que a União vai colaborar com os estados? E isso além dos cortes na área de assistência social, educação, volto a falar nisso. E o terceiro pilar é da soberania nacional. A entrega da Petrobras, dos postos de pré-sal, agora a privatização da Eletrobras, porque vocês não vão pensar que vai ser empresariado nacional que vai comprar a Eletrobras, né? Até porque as empresas nacionais estão quebradas, a economia está no chão. Quem é que vai comprar a Eletrobras? Ou vai ser chinês, ou vai ser americano, ou vai ser europeu. É uma vergonha um país vender aquilo que é estratégico para o seu desenvolvimento, que é a questão da energia. Nós vamos privatizar a vazão dos nossos rios, senhores. É isso que vai acontecer. Então, esta situação da segurança pública, ela também tem o condão de puxar a atenção política para esse tema. Um tema importante, mas que está sendo enfrentado de maneira errada e está sendo enfrentado de maneira a ter exploração política. É isso que está acontecendo, ou seja, se faz uma intervenção no Rio de Janeiro. A partir daí, pode ser tudo possível. Essa situação, por exemplo, em Roraima, onde nós temos uma intervenção social. O presidente foi para lá, pousando-se de sadista, falando grosso que não ia admitir uma intervenção na Guiânia. Está querendo Temer fazer o que fazem aqueles que estão no ralo, no esgoto da história, nos seus governos? Querer ter um inimigo internacional para poder unificar politicamente, internamente o país? Será que vamos viver isso? Será que vamos ver o governo brasileiro se meter num conflito externo e querer combater a Venezuela? Não falta mais nada nesse país. Isso é uma possibilidade. Nós estamos vivendo tempos de muita escuridão no Brasil. Essa intervenção militar no Rio de Janeiro pode ser uma porta entreaberta para um estado de exceção mais transparente no Brasil. Vou repetir, já estamos vivendo um estado de exceção. Já estamos vivendo suspensão de garantias e direitos. Com isso aqui, nós poderemos ter a repressão direta, inclusive a movimentos sociais, ou principalmente a eles. Então, é de se fazer uma reflexão. A segurança brasileira é uma questão muito séria. Todos os nossos estados estão sofrendo muito com o problema de segurança. Mas ela não é uma questão que se resolva de maneira simples com uma intervenção como essa que está se pretendendo. Ela é uma intervenção maior.
Quando nós dizemos que temos que investir em políticas sociais, em trabalho, em emprego, em renda, em cultura e lazer, nós queremos dizer que temos que investir naquilo que é preventivo à questão da violência, ou preparar a nossa sociedade, as nossas comunidades, para que tenham perspectiva e esperança. Quando nós temos que investir em segurança pública, nós temos que aparelhar as nossas polícias, mas não só com questões de repressão, não só com aparelhamento de repressão, mas também com inteligência, para que possamos precaver, para que as forças de segurança possam antever os problemas e aí sim ir lá no cerne deles, para que a gente não tenha violência na sociedade. Mas isso não existe hoje, porque não existe dinheiro. Cortaram o dinheiro do orçamento da União para isso. Cortaram, esta casa aqui cortou, não existe, então não há que se falar nisso. É muito grave o que nós estamos vivendo nesse país. Por isso eu quero parabenizar a Confederação Nacional dos Bispos, a Igreja Católica, por esse ano ter colocado na pauta da sua campanha da fraternidade a questão da superação da violência. E a faz de maneira muito clara, dizendo que a campanha usa um método muito conhecido, que as comunidades de base usam para analisar a situação de violência no Brasil. É um método de ver, julgar e agir. E o que é esse método e como ele é utilizado pela campanha da fraternidade? Primeira parte, intitulada Ver. A violência e as estruturas sociais que aborda a questão de economia e mercado, acumulação do capital, o consumo, a desigualdade e a violência produzida pela lógica do mercado e a violação dos direitos fundamentais. Num país onde tem tanta diferença de renda, jamais vai se encontrar a paz, mesmo que você mobilize todos os exércitos do mundo para estar aqui. É só matando as pessoas mesmo. A violência e algumas manifestações da sociedade, a questão das drogas, o processo de criminalização institucional das políticas públicas, os sujeitos violentados, a juventude pobre e negra, os povos indígenas, as mulheres, o feminicídio, a exploração sexual, o tráfico humano, o mundo do trabalho. Tudo isso faz parte da violência que vivemos na nossa sociedade. A violência no contexto urbano e rural, o conflito pela terra, a intolerância de raça, de gênero, de religião, que está tão em voga na nossa sociedade. A violência verbal, a violência no trânsito, a violência doméstica. A parte julgar do texto base da campanha da fraternidade apresenta rica fundamentação religiosa para evitar a violência. São citados vários documentos pontifícios, além do Concílio do Vaticano II, como exemplos de superação da violência através da fé. E, por fim, na sua parte Agir, a campanha da fraternidade aponta ações para a superação da violência e conclama a todos para assumirem, primeiro, o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da Criança, as defensorias públicas, a Lei Maria da Penha e os direitos humanos como iniciativas sociais em defesa do enfrentamento da violência. Infelizmente, o que nós estamos vendo na sociedade brasileira hoje é uma orientação na contramão das orientações que a CNBB faz na sua campanha da fraternidade. O que nós temos visto na nossa sociedade, no nosso país, e incentivado pelo governo que está aí, é uma campanha assim à intolerância, ao armamento, à violência. É isso que se coloca. E é isso que nós temos que questionar. Aqui dentro, nessa casa, qual é o papel que nós temos? Vamos reconstituir a emenda 95, vamos acabar com ela. Se nós queremos fazer alguma coisa, façamos de concreto. A primeira coisa que nós podemos fazer pela segurança do nosso país é revogar a emenda constitucional 95 e colocar de novo dinheiro na segurança pública e dinheiro nos programas sociais. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. A segunda é fazer um pacto, sim, pela segurança e pela paz na sociedade brasileira. Mas não vai ser de forma violenta que nós vamos conseguir isso.